Bom pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui essa série de vídeos aqui, falando sobre avataras. Então hoje eu vou falar sobre um tipo de avatar chamado Shaktiavesha Avatara. Como eu mencionei no começo, tem muitos tipos de avataras. Tem avataras que são encarnações divinas, que é a própria personalidade de Deus pessoalmente que vem, ou suas expansões, ou então são entidades vivas dotadas de poder, dotado de poder por ele, como tem vários, o Vyasadeva, mesmo então o Sr. Brahma, Sr. Brahma, Narada Muni, tem muitas entidades vivas. Esse tipo de entidade viva é muito especiais, que eles têm o poder, inclusive isso assemelha muito ao que no grego tem que os cristãos chamam de carisma, Carisma. A pessoa tem um carisma, quer dizer, ela tem uma benção, um poder dado por Deus. Então é o mesmo princípio. Então hoje nós estamos comemorando o aparecimento do nosso mestre, fundador da ISKCON, Srila Prabhupada. Então, meu mestre espiritual falou que Prabhupada, ele tinha tudo de um Shaktiavesha Avatar. Porque o que ele fez foi incomum, Ele fala assim, que ele caminhava como Shaktiavesha Avatar, Ele falava como Shaktiavesha Avatar, ele se comportava como Shaktiavesha Avatar. Então ele falou que no futuro alguém ia estudar mais profundamente a vida dele e ver que, comprovando pelas escrituras, que Prabhupada é um Shaktiavesha Avatar. Porque ele fez foi incomum, assim, só para relembrar um pouco a história, Prabhupada, ele conheceu, ele nasceu de família de devotos, o pai dele era devoto, Ele sempre foi devoto de Krishna. E, inclusive ele falou para o meu mestre espiritual, ele falou confidencialmente, que ele nunca esqueceu de Krishna. Então, ele falando assim, não assim, falando profundamente mesmo, que ele nunca teve um momento que ele esquecesse de Krishna. E isso é um sintoma de uma pessoa chamada Nityasiddha, que nunca perdeu o seu contato com Deus, nunca ficou na ilusão, Então, Prabhupada, como falei, o pai dele era devoto de Krishna, e ele tem uma vida devocional, uma vida religiosa, uma pessoa, vida santa, vida religiosa mesmo. E depois, quando ele estava assim, ele se casou, tinha 20 e poucos anos de idade, aí foi quando ele encontrou com o mestre espiritual dele. O mestre Prabhupada é chamado Srila Bhaktisiddhanta, que é outra pessoa especial também, que certamente é um Shaktiavesha. Então o Prabhupada encontrou com o Srila Bhaktisiddhanta em Calcutá, e ele aceitou, ele era jovem ainda, ele aceitou assim o Srila Bhaktisiddhanta como mestre, e ele sempre pensou em como é que ele ia fazer como é que ele ia assim, aqui, como é que ele iria levar a missão do seu mestre. Porque a ordem do mestre espiritual dele é que ele deveria levar essa mensagem, da consciência de Krishna, a mensagem da ciência espiritual para o mundo, Deu para ele essa missão. Então, o Prabhupada, naquele momento, ele não pôde seguir essa ordem do mestre espiritual dele, mas ele jamais esqueceu dessa ordem. Então, a vida de Prabhupada todinha, nós temos até a biografia dele, que a primeira parte chama Toda uma Vida de Preparação. Então, toda a vida dele, ele estava se preparando para vir para o Ocidente. Então, na vida dele nós vemos assim como é a pessoa determinada, como ela tem confiança nas palavras do mestre espiritual. Então, o mestre espiritual dele, Srila Bhaktisiddhanta, deu para ele essa instrução, ele levou essa instrução no coração, e isso virou sua vida e alma, cumprir a missão do mestre espiritual dele, que é propagar a consciência de Cristo pelo mundo. Então, o Prabhupada, naquele momento, ele não podia dedicar totalmente, porque tinha família, tinha filhos pequenos, teve que criar a família dele, Mas ele estava se preparando, sempre meditando na ordem do mestre espiritual dele, foi se preparando. E por fim, quando ele já estava com 69 anos de idade, aí quase 70 anos, foi quando ele conseguiu, assim, conseguir vir para o Ocidente, imagina. Ele veio num navio cargueiro, ele veio assim, pegou um navio, não um navio comum de passageiro, um navio de carga, entendeu? Assim, bem austero, Inclusive uma das donas da empresa naval lá, ela falou,
Swami, você vai morrer, é perigosíssimo. E foi mais ou menos isso mesmo, foi muito perigoso. Prabhupada ele sofreu 2 ataques cardíacos nessa viagem, né? Porque o mar revoltoso, ele se enjoou, né? E passou mal mesmo. E depois ele orou a Krishna, né? Ele fala que ele orou a Krishna, falou: Krishna, se tiver mais, se o mar continuar assim, eu tiver continuar enjoando, eu acho que eu não vou conseguir manter essa vida, acho que eu vou acabar abandonando o corpo. E eu quero cumprir a missão do meu mestre. Ele orou a Krishna, assim. E Krishna apareceu para ele no sonho, né? Ele dormiu, Krishna apareceu no sonho e falou assim: não se preocupe, eu agora vou cuidar pessoalmente desse navio. E Prabhupada falou que no outro dia o mar parecia uma lagoa, né? O mar ficou assim, bem calmo, uma calmaria total. E o navio, ele cruzou o oceano assim, continuou a viagem sem nenhum problema. Inclusive o capitão do navio, ele ficou também impressionado como é que o mar estava tranquilo. Ele falou assim: olha, acho que por causa do senhor estar aqui com a gente, o senhor é uma pessoa santa, o senhor poderia voltar com a gente quando voltar para a Índia, porque eu nunca vi uma viagem tão tranquila. No começo era difícil, mas depois, pela misericórdia de Cristo, foi tranquila. Então Prabhupada, ele é determinado, né? Ele chegou no Ocidente sem amigos, sem dinheiro, não conhecia ninguém, ele só tinha uma referência de umas pessoas que conheciam a família dele, essa é uma referência que ele tinha, era só um ponto de apoio. Né? Ele fala que quando ele desceu do navio, ele não sabia se ia para a esquerda ou para a direita, então não tinha direção, né? E aí ele esperou, por fim, essa pessoa chegou lá, né? Ele levou ele para casa, né? Ele ficou na casa desse pessoal, amigos, né? Pessoa conhecia, amigos da família, né? Ficou lá com um ponto de apoio, né? E ele também não sabia como é que ia acontecer, como é que saía a pregação, né? Por fim, aí ele resolveu ir para, ele viu que aquela cidadezinha que estava lá não era o ponto. Aí ele resolveu que tinha que ir para Nova York, porque Nova York, Prabhupada tinha entendido, né, que o centro do mundo era Nova York. Que normalmente qualquer indiano, qualquer hindu, quando vem para o Ocidente, eles vão para Londres. A Prabhupada viu que as coisas tinham mudado, né? Que o centro mesmo influente no mundo era os Estados Unidos. E Nova York é a cidade mais influente. E ele foi para Nova York, assim, chegou lá no auge da contracultura, né? E assim, ele andando por lá, não tinha conhecido também. E quer dizer, não foi fácil também. No primeiro ano também, ele não tinha nenhum conhecido, né? Ninguém aproximou dele. Um detalhe aqui, Prabhupada, antes de ir para o Ocidente, como ele se preparou, ele conseguiu com muita dificuldade imprimir algumas cópias do seu livro principal, né? Que é o Srimad Bhagavatam. Algumas cópias das primeiros volumes, que é um livro muito grande, né? Então ele já tinha traduzido uma parte, ele conseguiu imprimir algumas cópias com muita dificuldade. E ele fala que ele não tinha amigo, não tinha dinheiro, mas ele tinha confiança, porque ele estava levando os livros. Os livros toda a confiança dele na consciência de Cristo estava nesses livros, né? O Srimad Bhagavatam, né? O Srimad Bhagavatam é considerado também como uma encarnação de Krishna, né? Uma encarnação literária de Deus. Quando os sábios, né, Naimisharanya perguntaram, né, para quem é que vai proteger a vida espiritual agora que Krishna estava indo embora, do planeta? E a resposta de Sutta Goswami foi: Krishna vai ficar na forma desse livro, Srimad Bhagavatam. Então esse Srimad Bhagavatam é o livro principal, né? E segundo Jiva Goswami, um dos maiores filósofos da consciência de Krishna, ele falou que a autoridade máxima da consciência de Krishna é o Srimad Bhagavatam. Então Prabhupada dedicou a traduzir esse livro, essa obra, né? E ele levou alguns volumes, das primeiras partes, dos primeiros cantos, né? E ele estava confiante. Mas no primeiro ano não tinha ninguém aproximava, ele não conhecia ninguém, ele ficava andando, para cima e para baixo, na cidade, tentando colocar seus livros em alguns lugares, né? E foi assim, com muita dificuldade que ele conseguiu fazer isso. Tanto é que tem um passatempo interessante, uma vez ele está sentado numa praça lá, e aí aproximou uma pessoa, né? Aí falou assim: olha o senhor, vejo que o senhor aqui está... Quem é o senhor? O senhor é da Índia, né? Como é que o senhor tem discípulos? O senhor mora em algum templo? Uma pessoa curiosa. Aí Prabhupada falou assim: olha, eu tenho muitos templos e muitos discípulos. É só o tempo que separa. Ele tinha confiança que ele ia cumprir a missão do mestre. Tem um ano nos Estados Unidos, não acontecia nada, não tinha discípulos, não tinha templo. Ele falou que ele tinha tudo isso, mas só o templo que separava. E dito e feito, né? Logo depois disso, ele começou a encontrar com
ele partiu para o plano B, que o plano A ele queria falar com as autoridades, com as pessoas mais importantes do país, mas não tinha tendo resposta, né? Mas eles tinham outros planos. Então o plano B foram os hippies, né? O Prabhupada começou a encontrar com os hippies. E aí essa turma de jovens, assim, da contracultura, jovens assim, revolucionários, eles começaram a seguir Prabhupada, né? Mas eles eram do paz e amor, né? Sexo, droga, rock and roll, imagina. O Prabhupada seguindo princípios rigorosos de vida espiritual. Mas com sua pureza, né? Esse é outro sintoma de uma pessoa que é um Shakti-avecha, com sua pureza, ele convenceu esses jovens a abandonar as drogas, a parar com o sexo ilícito, ter uma vida santa. Então, no meio dessa juventude assim rebelde, Prabhupada formou os primeiros discípulos, né? O primeiro discípulo dele. Então, mostrando também seu poder, sua opulência, né? Então, Prabhupada ele mostrou essa sua Shakti, essa potência, né? De um mestre espiritual assim poderoso. Somente uma pessoa como ele, né, podia fazer isso, né? Assim, os jovens eram contra qualquer... Imagina, esses jovens nessa época, eles falam, né? Qualquer pessoa, eles não confiavam em ninguém em mais de 30 anos. Prabhupada já tinha 70 e poucos anos, já 71 anos já nessa época, já, né? Ele fez 70 anos no navio, né? E chegou nos Estados Unidos, ficou mais um ano, quer dizer, já tinha 71 anos. E os jovens aceitaram ele como uma pessoa, porque devido à pureza mesmo, né? A força espiritual de Prabhupada. E o movimento começou a crescer, né? Sei que em poucos anos, teve uma explosão, chama explosão Hare Krishna, que o movimento assim cresceu além do inconcebível, assim, todo mês abria 2, 3 templos com 50 devotos, assim, era uma loucura. Os devotos iam na rua cantar Hare Krishna, né? E voltavam com um monte de pessoas querendo se tornar devoto também. Foi um refúgio, né? Virou a religião dos hippies, né? E os jovens estavam seguindo mesmo, né? Prabhupada. Então, essa é a missão que Prabhupada levou adiante, né? Inclusive no Pranama, que são as orações que nós fazemos com o mestre espiritual, para Prabhupada. Então, foi ele mesmo que compilou, porque ninguém sabia de nada. Ele mesmo compilou suas orações para os devotos fazerem, para os discípulos fazerem para ele, né? Então, e na segunda parte dessas orações fala, né? Namastê Saraswati Devi, Gauravani Pracharya, que vem pregar a mensagem de Sr. Chaitanya, que vem pregar a consciência de Krishna conforme o Sr. Chaitanya, que é a última encarnação de Krishna, revelou. Nirvishesha Shunyavadi Paschyata Deshatarine. Isso quer dizer assim, ele veio salvar os países ocidentais que estão repletos de ateísmo, vazioísmo e impersonalismo, entendeu? Assim, então isso é uma contaminação ocidental, que as pessoas não aceitam que Deus é uma pessoa, ou então que a perfeição é você fundir no nada, ou então o suicídio espiritual é você virar só uma luz. Então, o Prabhupada ele constatou que o Ocidente estava repleto dessas filosofias, né? Que na realidade essas filosofias que pregam que a perfeição é fundir no Brahman, virar uma luz, né? Essas filosofias, elas na realidade elas incrementam o materialismo, porque a você ser uma luz fundida no nada, no todo, ou ser uma pessoa, é melhor ficar como pessoa. Ninguém quer perder sua individualidade. Imagina você perder sua individualidade. Você não tem desejo, você virar só uma partícula, né? Então as pessoas, diante dessa filosofia assim, elas preferem ficar materialistas. Então essa filosofia materialista, na realidade, elas estimulam o materialismo. E Prabhupada ele fala isso, ele veio salvar o Ocidente, né? Desse vazioísmo e esse impersonalismo. Então nossos seguidores, né, de Srila Prabhupada, nós temos agora a missão é a mesma, de levar esses ensinamentos para o mundo ocidental. Tá bom? Muito obrigado.